Excepcional dia, né? Hoje é dia de ler Provérbio do livro da Bíblia. Que maravilha, né? O princípio da sabedoria. Provérbio de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Para aprender a viver de maneira inteligente, disciplinada e para entender os ensinos que produzem a sabedoria, para desenvolver um caráter correto, perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, e para dar prudência aos filhos, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhe der ouvidos, aumentará em muito seu entendimento, e que o discernimento obterá clara orientação para compreender o significado das palavras parábolas e os ditados enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, hoje a gente está lendo Provérbio, né? Hoje é dia 1, dia de ler Provérbio. E provérbio é conhecimento, né? Provérbio é entendimento, aqui mesmo diz, né? Provérbio é aprender um pouquinho mais todo dia. E aqui fala as advertências contra as seduções. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não despreze o ensino da tua mãe. Pois eles formarão a coroa de bênçãos para a sua cabeça e colar de honra para o seu pescoço. Filho meu, se as pessoas perversas tentarem seduzir-te, não os permita. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, enfrentemos incauto e ainda que é apenas por diversão, traguemo-nos vivos como sepultura que engole os mortos. Vamos destruí-los completo com iniquidade e descer até a cova. E isso tudo às vezes acontece na vida da gente, né? Vai atrás de alguém e não chega a lugar nenhum. E aqui no versículo diz assim: encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos todas as nossas casas com tudo que roubamos. E junta-se ao bando para divertiremos em partes igual, dividiremos em partes igual o resultado de tudo que tomar. Filho meu, não, aqui provérbio no versículo 15 é bem forte, diz assim: filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Ele dá um caminho e depois ele diz qual é a verdade do caminho. Afasta dos pés para longe a vereda dos teus pés e segue, pois os pés deles precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Assim como é inútil atender a rede de caça e as aves que observam, assim a maneira que essas pessoas não percebem a armadilha e cilada contra a sua própria vida e constrói emboscadas para a sua destruição. Tal é a vereda de todo ganancioso e a ambição pelo lucro ilícito que conduz o insensato à ruína. E agora a gente vai falar das extorsão, né, da sabedoria. Porque a sabedoria, a palavra sabedoria, às vezes tem um significado muito importante para nós, essa vida, né? E aqui diz assim: a sabedoria aclama em voz alta pelas ruas e proclama nas praças públicas. Ela branda do alto os muros e entra nas portas da cidade e profere alta voz com seu discurso. Até quando insensato amareis a insensatez, e vós que zombareis, quando tereis prazer na zombaria, e vós descontrolado, quando desprezeis o conhecimento. E aqui fala bem forte no 23, né? Converte-vos, pois a minha extorsão, eis que derramarei
copiosamente sobre vós o Espírito e revelarei as minhas palavras. Com tudo isto visto que vos invoquei, arrepende, que vos recusaste, porque eu entendi que a mão e não houve quem atende. Em vez disso, rejeitaste todo o meu conselho e não aceitastes a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça e rirei quando o terror abater sobre vós. Vindo flagelado como tempestade sobre vós e vindo a vossa completa perdição como um furacão, quando a aflição e a dor desaparecerem, então suplicarão a minha atenção e, entretanto, não vos respondei, buscai-vos, porém, e não hão de encontrar. Aqui fala, né, que a gente tem que prestar atenção naquilo que vem para resolver, né? E quando desprezarem o conhecimento, rejeitarem o temor do Senhor eterno. Não desejarão receber o meu conselho e forem indiferentes à minha advertência. Então a gente está lendo o provérbio, né, do livro da Bíblia, hoje é dia 1, hoje é dia de buscar um pouquinho de conhecimento e sabedoria. E provérbio ele fala, né? Primeiro o certo, né? Depois ele diz as inverdades, né? E aqui ele diz assim, ó: não desejarão receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência, portanto comerão fruto das minhas decisões e atitudes e se fartarão das suas próprias elucubrações inúteis. Então aqui ele está dizendo, né? Quando a gente sabe da verdade e não faz, vem as consequências, né? Mas aquele que der ouvido viverá em plena paz, seguro, sem temer mal algum. Então vamos buscar conhecimento, né? E hoje provérbio, né, é um dia especial, né? É um dia que a gente tem mais tempo para buscar um pouquinho mais de conhecimento. E aqui em provérbio tem só conhecimento e sabedoria, né? Aqui no versículo 7 diz assim, esse versículo é bem completo, ó. O temor do Senhor é princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então ele tem sempre um significado para aquilo que é importante, né? E aqui no versículo diz assim, ó, os 5, né? Mesmo o sábio que der ouvidos aumentará e muito o entendimento. E quem tem discernimento ouvirá claras orientações. Então ele está mostrando que nós temos que buscar um conhecimento e a sabedoria, né? E aqui no versículo 6 ele ainda é mais forte, ó, para compreender o significado das palavras, parábolas, né? E ditados, enigma dos sábios. Então é o temor do Senhor, né? É o conhecimento e não desprezar a sabedoria e a disciplina. Então a gente lê o provérbio do livro da Bíblia. Hoje a gente leu né? A gente continua lendo esse mês de maio, né? Mês grandioso, né? Dia das Mães, e ele é completo, né? Maio, para quem lê a Bíblia, né? É mês das mães, né? Então vamos comemorar. Eu queria dizer para vocês, né, que eu sou escritora Iria Krieger, eu tenho um canal aí no YouTube e tem vários livros na Amazon em e-book, né? Então compartilhe, né? E vê. Cada um de nós pode sempre fazer um pouquinho mais e ver que a vida é um conhecimento, um aprendizado. E nesse dia de hoje a gente pode dizer uma uma oração bem simples, né? Perdoai os meus pecados, iluminai meu caminho, aliviai a minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe, né, todos que estão ao nosso lado. Valeu, gente? Então vou terminar a nossa live, né? 4, 3, 2, 1.